Há crescentes evidências de que a chave para os seus sentimentos pode ser encontrada no seu estômago. Essa conexão pode mudar dramaticamente o futuro da medicina. O Dr. David Agus junta-se a nós novamente de Los Angeles. David, bom dia. Maria. Isso é realmente fascinante. E de uma certa maneira não é uma surpresa quando você pensa sobre isso. Mas qual é a ligação? Bom, você tem 10 vezes mais bactérias no seu intestino do que células humanas no corpo. Essas bactérias são uma parte-chave de nós, e elas metabolizam a nossa comida e controlam muitos níveis de hormônios. E há uma conexão direta dos intestinos com o cérebro chamado de nervo vago. Então, essas bactérias produzem hormônios que podem estimular o nervo e transformá-lo. Elas podem afetar os sentimentos. Então, por toda a história, até o tempo de Hipócrates, há uma associação entre o que você come e como você se sente. E agora, através desses grandes estudos de dados, começamos a ver essa relação. Potencialmente uma relação entre alimentos com alto índice glicêmico e depressão, e outras desordens conectadas com o que você come, porque o que você come muda as bactérias no seu trato gastrointestinal. Distúrbios cerebrais estão entre os grandes desafios da medicina moderna. Mas recentes pesquisas revelam que a solução não está no cérebro em si, mas nos intestinos. Um lar para 100 trilhões de bactérias. O microbioma humano. Essas bactérias determinam o destino do cérebro. Por estimular a saúde dos intestinos, você pode abrir a porta para uma saúde cerebral sem precedentes. Um novo estudo descobriu que nossas bactérias intestinais estão ligadas ao peso, gordura e bons níveis de colesterol. Esses são fatores importantes para manter um coração saudável. A doutora Tara Narula, cardiologista do Hospital Lenox Hill, em Nova York, se junta a nós na mesa. Então, vamos começar com o microbioma. O que é e o que ele faz? Basicamente, nós coevoluímos e desenvolvemos um incrível relacionamento simbiótico com centenas de trilhões de bactérias que vivem no nosso trato digestivo. E elas não nos ajudam apenas a digerir alimentos e nos proteger de infecções, mas afetam muitos outros sistemas. Foi mostrado que reduzem ou aumentam o risco de câncer, afetam o nosso sistema imune e a nossa saúde mental, e agora afetam potencialmente a nossa saúde cardiovascular. Então, esse estudo, em particular, pegou amostras de sangue e fezes de 893 indivíduos. Exatamente. E usaram isso para que fosse possível encontrar uma conexão entre os organismos bactericidas no intestino e o seu índice de massa muscular, colesterol bom e os triglicérides. E identificaram especificamente 34 micro-organismos que conduzem as diferenças de 4,5% no seu índice de massa corporal, 6% nos triglicérides e cerca de 4% no seu colesterol bom. E quanto mais diversas são suas bactérias, melhor você é em colesterol e triglicérides. Em termos de diferentes tipos de tratamento que já fazem coisas desse tipo, como que isso agrega em termos de regular os seus intestinos e sentimentos? Agora mesmo, a maior parte dos tratamentos que temos para desordens psiquiátricas sobre como você se sente tem como alvo os hormônios no cérebro. Daqui para frente, o que provavelmente faremos é mudar a bactéria, que atingirá a causa na raiz ao invés do final do processo, que seria atingir o cérebro. Então é um momento excitante. O problema é que há 22 mil tipos diferentes de bactérias em cada um de nós. Este é um campo novo, um campo que está crescendo e subitamente sabemos que há essa conexão. E o desafio será mudá-lo para que possamos nos beneficiar dele. O eixo cérebro-intestino transforma a informação de alimentos para sentimentos via o nervo vago. Já mastigadas, as partículas dos alimentos digeridos entram no intestino delgado, que está coberto com uma camada veludada de vilosidades. Cada vilo é revestido com uma única camada de epitélio. Essa camada é feita de um diferente tipo de células.
Uma delas, a célula enteroendócrina, é diferente das outras. É o sensor do nosso intestino. Além de comunicar através de hormônios, descobrimos que as células enteroendócrinas também fazem sinapse com nervos, incluindo o nervo vago. Essas células que se comunicam com nervos, chamados de células neuropode. Elas sentem e reagem ao seu ambiente. Elas sentem estímulos mecânicos, térmicos e químicos, tais como nutrientes ou subprodutos bacterianos no lúmen intestinal. Dentro das células neuropode, sinais de estímulos são convertidos em pulsos elétricos minúsculos. Esses sinais propagam via sinapse para o neurônio eferente do nervo vago. Neurônios do nervo vago transportam a informação sensorial para o tronco cerebral, conectando os sinais gerados dentro do intestino delgado para o cérebro. A conexão de células neuropode com o nervo vago serve como um condutor para que os alimentos no intestino influenciem as funções cerebrais em segundos. Esta conexão também é uma porta em potencial para patógenos do intestino acessarem o cérebro. Este novo conhecimento é a fundação para criar terapias que tratem desordens relacionadas com a comunicação alterada do intestino-cérebro. O novo relatório publicado nesta manhã diz que alguns populares sucos de frutas podem apresentar contaminação de metais pesados. Consumer Reports testou 45 sucos de frutas para metais pesados como chumbo, arsênico e cádmio e encontrou níveis mensuráveis em todos os produtos. Alerta do consumidor agora para um relatório que está causando preocupação sobre a segurança dos alimentos nos Estados Unidos. O grupo de pesquisas de interesse público afirma que recalques de carne e aves contaminados aumentaram 83% nos últimos 6 anos. 1 em cada 6 americanos adoecem todos os anos por comerem alimentos contaminados, com ao menos 3 mil mortes anualmente. Recalque de alimentos parece ser uma grande parte das nossas vidas diárias, o que nos faz perguntar o que está causando este recalque de alimentos e quais cuidados o consumidor deve ter ao comprar alimentos. Esses recalques de alimentos aumentaram 10% desde 2013. Especialmente no que concerne às aves e carnes. De acordo com um novo relatório do Grupo de Interesses Públicos dos Estados Unidos, o grupo diz que mais precisa ser feito para proteger os americanos de alimentos contaminados. E coli e salmonela são as infecções mais comuns. A conexão entre cérebro e intestino. Se você já sentiu ansioso, pode ter dito para si mesmo: tenho borboletas no meu estômago, posso senti-las. Mas estudos inovadores descobriram que o seu intestino pode estar perturbando o seu cérebro. Por alterar as bactérias nos nossos intestinos, podemos alterar o nosso humor e comportamento. E um novo estudo pode mudar a maneira como entendemos e tratamos uma variedade de doenças mentais. A doutora Holly Phillips está conosco para explicar o que tudo isso significa. Holly disse para nós: isso é muito importante. E das pessoas não vê uma conexão entre o seu cérebro e sua barriga. É uma explosiva área de pesquisas e nos referimos a ela como eixo cérebro-intestino, basicamente as nossas vísceras. Os nossos intestinos, nós nos referimos como as nossas vísceras. É o nosso segundo cérebro. Ele possui milhões de neurônios e tem mais neurotransmissores como serotonina que afetam o nosso humor e tem até mais do que o próprio cérebro. Então, você sabe a maneira como isso funciona se já se sentiu alguma vez emocionalmente chateado. Você o sente na sua barriga, quer que sejam borboletas ou náuseas ou dores no estômago. E as pesquisas estão agora apontando para o fato de que é uma via de mão dupla e que se seu sistema digestivo está irritado por alguma razão, você pode sentir isso no seu cérebro. E pode se manifestar como uma dor emocional ou doença mental ou ansiedade e depressão. Para muitos americanos, comer saudavelmente será o maior objetivo do ano novo. E um especialista diz que devemos começar por eliminar o glúten. O Dr. David Perlmutter afirma que comer alimentos ricos em carboidratos causa inflamação cerebral e pode provocar desordens neurológicas como ansiedade, depressão e ADHD. Perlmutter revisou e atualizou o best-seller de 2013, A Surpreendente Verdade sobre Trigo, Carboidratos e Açúcar, os assassinos silenciosos do seu cérebro. Mas em uma declaração para a CBS, a Associação de Açúcares diz isso: açúcar é melhor consumido com moderação e décadas de pesquisas apoiam esse fato. Dr. David Perlmutter, bom dia e bem-vindo à mesa. Deixe-me primeiro responder a questão sobre o açúcar. Devemos crer definitivamente na indústria do açúcar, como deveríamos ter crido na indústria do tabaco, quando eles nos disseram que fumar cigarros era bom para a nossa saúde. Mas ter algum grão, desde que seja gluten-free, não é o fim do mundo. São os carboidratos totais que estamos interessados. É interessante que o último segmento foi sobre como junk food afeta o seu sono. E isso afeta diretamente a função cerebral no dia seguinte e a longo termo.
E acho importante entender que as escolhas que fazemos hoje, enquanto somos jovens, terão efeito no cérebro à medida que envelhecemos. E quando isso acontece, é muito pouco que possamos fazer. Então, a prevenção é o mantra do dia. Você ouve falar sobre sobreviventes do câncer, mas nunca sobre sobreviventes do Alzheimer. Exato. É incrível como o Jornal da Associação Médica Americana, no mês passado, publicou um artigo dos assim chamados medicamentos para Alzheimer e indicou que não só eles não funcionam, como na verdade estão associados com um declínio cognitivo mais rápido. Então temos que realmente enfatizar a prevenção e temos este entendimento agora. Você está sugerindo que o trigo causa Alzheimer? Eu estou sugerindo que o açúcar e carboidratos altos estão com certeza relacionados com o Alzheimer. É uma doença evitável e baseada grandemente sobre o que você come. Tem tudo a ver com os carboidratos e em grau menor com a sensibilidade ao glúten. Mas os grandes jogadores aqui são o açúcar e os carboidratos, que se infiltraram na dieta do mundo moderno e estão absolutamente nos tirando dos trilhos em termos de saúde. A comida é informação, está instruindo este incrível e bem evoluído genoma que temos. E isso é o que me impressiona. A mensagem aqui é: o destino do seu cérebro é escolha sua. O alimento que comemos é fundamentalmente importante para o nosso cérebro. Uma dieta rica em gorduras, quem diria? Uma dieta rica em gordura é fundamental para manter o teu cérebro saudável. E carboidratos são absolutamente letais. Eles são os pregos do caixão para o seu cérebro. E agora as pessoas estão ouvindo, e isso é tão empolgante que a mensagem está se espalhando. Uma dieta rica em gordura? Sim, uma dieta rica em gordura. Explique isso em mais detalhes. Eu acho importante qualificar isso, porque rico em gorduras não significa gordura trans hidrogenada modificada, que é tão universal nos alimentos. Significa gorduras boas e naturais. O seu cérebro é 60% a 70% de gordura e é construído da gordura que você consome. Quem diria? De onde mais poderia vir, certo? Qual é a revelação aqui? Fomos enormemente enganados de que a gordura é nossa inimiga. Nos tornamos gordurofóbicos por causa da doutrina do governo. Porque o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos assim o disse. A missão do Departamento da Agricultura é ajudar os agricultores a venderem os seus grãos. Por isso comemos mais trigo. Então eles estão ajudando os fazendeiros a cultivar e vender os seus produtos e os estão ajudando no processo final, por fazer as pessoas comerem mais dessas coisas. E isso é letal para o seu cérebro, seu coração, seu sistema imunológico, aumenta o risco de câncer. O que mais que você precisa? Então, uma pergunta. Em primeiro lugar, de onde vêm os meus microbiomas? Bem, como muitas coisas, começam com as nossas mães. Quando o bebê passa pelo canal de nascimento, ele é envolvido com os micróbios da mãe. Esses micróbios meio que semeiam o bebê com uma mistura exata. Combinados com bactéria e leite materno e outros micróbios que encontramos anteriormente, eles parecem tomar forma lentamente nos nossos primeiros anos de vida. O mix geral de micróbios se torna muito pessoal, como uma impressão digital, ou um tipo sanguíneo. E nossos micróbios se assemelham aos dos nossos pais e parentes e permanecem conosco a vida inteira. O maior e mais importante habitat dos micróbios parece estar nos intestinos. É o mais complexo, o mais diverso, e tudo que os micróbios estão fazendo em qualquer outra parte do nosso corpo, lutando contra infecções, acelerando e amortecendo nosso sistema imune, sinalizando células. Tudo acontece no intestino como numa cruzada. Eles parecem até mesmo regular o nosso metabolismo, quanto energia queimamos e quanta gordura guardamos. Então, se por alguma razão não estiver funcionando devidamente por causa do que comemos ou dos antibióticos que tomamos, isso, na verdade, pode levar para todo tipo de doença, como câncer de cólon, colite e talvez até mesmo diabetes e obesidade.
Alguns cientistas acham que uma razão para que muitas doenças estão aumentando seja porque perdemos importantes micróbios do intestino. Os nossos microbiomas se parecem muito menos diversos comparados com de pessoas vivendo em países menos desenvolvidos e em gerações anteriores. E lembram-se como obtemos os nossos microbiomas em primeiro lugar? Das nossas mães quando nascemos e do leite materno. Bem, alguns cientistas pensam que muitos bebês não estão recebendo isso por causa de todas as cesarianas e insuficiente amamentação, além de todos os antibióticos que as crianças recebem nesses dias e nossa obsessão por limpeza. Tudo isso ajuda a explicar por que problemas como asma e alergias estão aumentando. Talvez porque os nossos microbiomas nunca ensinaram o nosso sistema imunológico como funcionar da maneira certa. Talvez engolir bons micróbios, probióticos, possa prevenir e tratar algumas doenças, assim como tomar probióticos, comidas que os micróbios adoram. Há crescentes evidências nesta manhã de que bactérias gastrointestinais fazem mais do que apenas digerirem alimentos. Cientistas descobriram agora pistas importantes sobre o papel das assim chamadas bactérias boas. Um novo estudo do jornal Nature descobriu que pessoas sem um certo tipo de micróbios têm mais chances de serem obesas ou terem diabetes ou outros sérios problemas de saúde. Como podemos melhorar o nosso microbioma, dada a importância de ter níveis certos tanto de bactérias boas quanto más no seu intestino? Há algumas coisas que você pode fazer. A sua dieta claramente afeta isso. Então, comer uma dieta rica em frutas e vegetais, baixa em carne vermelha, rica em fibras e também em prebióticos e probióticos podem ajudar. Mas o fato é que o microbioma é realmente criado com o tempo. Desde quando você nasceu, quer você tenha nascido de cesariana ou normal, isso começa a afetar as bactérias no seu intestino, ou se você foi amamentado no peito ou não, e então a dieta que você come por toda a vida. Você consegue aumentar as bactérias boas para ajudar o seu intestino a ter esse equilíbrio? Sabe, Anthony, é por isso que essa é uma ideia tão excitante. E é claro que já ouvimos sobre probióticos, já vimos os comerciais de iogurtes e outras coisas, e o intestino tem centenas de trilhões de bactérias nele. Bactérias boas, e já foi mostrado que elas ajudam a equilibrar o nosso sistema nervoso. E novas pesquisas mostram que por manter nesse equilíbrio em ordem, podem melhorar o nosso humor, baixar os hormônios de estresse e podem até serem capazes de ter um papel em prever ou tratar desordens como OCD e ansiedade. Aumente o potencial do seu microbioma intestinal com o Bizen. Desenvolvido por uma equipe suíça usando um conceito japonês, o Bizen vai muito além dos probióticos e prebióticos. O Bizen é um bifidogênico que estimula seletamente o crescimento das bifidobactérias, que são bactérias residentes dos nossos intestinos, fazendo com que elas se multipliquem 81% em 14 dias e comecem a devorar as bactérias putrefativas. Sem glúten, sem lactose, sem gorduras trans, sem transgênicos. Aumentando as bactérias bifidogênicas e fortalecendo esse exército do bem, a sua microbiota ficará livre dos agentes malignos, que tanto prejudicam nossa saúde. Adquira através do link na descrição.